Você já parou para pensar que o seu corpo pode estar tentando falar com você agora, mas você simplesmente não está ouvindo? A maioria das pessoas só corre atrás da saúde quando a dor aparece. Isso é bem comum aqui no consultório da minha mãe, no meu consultório, no consultório do meu irmão. Quando o corpo trava, quando o diagnóstico chega, quando já não tem mais como ignorar. É isso que acontece. Mas a verdade é uma só. O corpo nunca começa pela doença. Ele começa pelos sinais. E hoje eu vou te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria saúde. A iridologia. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa palavra, iridologia, ou talvez você já ouviu falar e ficou com algumas dúvidas. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que vai abrir os seus olhos literalmente. A íris do seu olho não está ali só para dar cor. A íris, ela é como se fosse um mapa. Na verdade, não é como se fosse, ela é um mapa. A íris, ela é um mapa. O mapa do seu corpo, da sua genética, das suas tendências físicas, químicas, orgânicas, comportamentais, dos seus pontos fortes e das suas fragilidades. Agora pensa comigo. Se existe uma forma de identificar desequilíbrios antes mesmo deles virarem doença, existe. E essa forma é a iridologia. A iridologia, ela é magnífica. Ela não é sobre adivinhar a doença. Ela é sobre entender o terreno do seu corpo. E isso muda tudo. Porque quando você começa a entender o terreno, você começa a agir antes. E quando você começa a agir antes, você vai prevenir a sua doença. Você começa a viver com a consciência. E é aqui onde a maioria das pessoas erram. Elas esperam o corpo gritar. Porém, elas ignoram os sussurros. A iridologia, ela lê esses sussurros. A iridologia, ela tem a capacidade de observar padrões, fibras, cores, aberturas, anéis. E cada detalhe conta uma história. Magnífico a iridologia. Uma história que o seu corpo já sabe, mas que você nunca aprendeu a interpretar. Por exemplo, existem pessoas que vivem cansadas, bem comum. Existem pessoas que vivem sem energia e acham que é normal viver cansadas e sem energia. Mas na sua íris, eu consigo ver padrões de baixa vitalidade quando eu boto a lupa ou quando a pessoa envia a foto para mim fazer análise, para eu fazer análise, eu vejo essas tendências. E quando a pessoa tem a mente acelerada, eu também consigo enxergar na sua íris essa tendência. Isso também aparece. Eu consigo ver anéis de tensões, eu consigo ver o sistema nervoso.
funcionando, como ele está. E agora, olha o que é mais interessante. A ansiedade, por exemplo, ela não é só mental. Ela tem base física. Lembre-se, a ansiedade não é só mental, ela tem uma base física. Ela tem relação com o intestino, com o seu fígado e com o seu sistema nervoso. Tudo se conecta. Lembre-se que tudo se conecta. E quando eu olho a íris, isso aparece. Você começa a entender que o problema não está só na cabeça, tá? O problema ele está no seu corpo inteiro. E isso muda completamente a forma de tratar. Porque não adianta só acalmar a mente se o seu corpo continua inflamado. Se o organismo está desregulado, se o terreno está desequilibrado, e aqui entra a naturopatia. A naturopatia, ela é o quê? Ela vai ter a função de agir aonde? De forma natural, e ela vai respeitar o seu corpo. Ela vai fortalecer o seu organismo. Ela vai desintoxicar. Ela vai te equilibrar e vai te nutrir. Esse é o caminho. Naturopatia. Ela vai ser como uma ferramenta. Deixa eu te falar uma coisa importante. A iridologia não substitui exames. Ela não substitui o médico, a iridologia. Eu não dou diagnóstico. Nem o iridólogo dá diagnóstico. Mas ela consegue o que? A iridologia ela consegue antecipar padrões. Ela mostra tendências. Ela te dá aquela consciência que você está com algo e que você tem que resolver. E quem tem consciência tem poder. Poder de mudar, o poder de prevenir, o poder de não repetir os mesmos erros. Ok? Agora eu quero que você seja sincero comigo. Você sente que tem algo no seu corpo que não está 100%? Comente aí nos comentários. Algo que você não consegue explicar, mas você sabe que não está bem. Talvez um cansaço, talvez uma simples ansiedade, talvez seu intestino, talvez um sono ruim, talvez seja uma falta de foco, talvez seja tudo isso junto. E a pior parte disso tudo, sabe o que é? É que se você se acostuma com isso, porque tem muitos agentes meus aqui que acham isso normal. Ah, não. Tem muitos interagentes meus aqui que acham, não, isso é normal, mas é normal. Seu corpo não foi feito para viver em sofrimento silencioso. Seu corpo ele foi feito para ele funcionar bem. Para ter energia, para ter clareza, para ter um equilíbrio funcional. E quando isso não acontece, existe um motivo. E esse motivo pode ser identificado. Lembre-se disso.
Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu vejo direto nos atendimentos aqui. Também lá no consultório da minha mãe. Minha mãe também é nutricionista, iridóloga. Pessoas que aparentemente estão bem. Mas quando eu vou analisar a íris, quando eu vejo a íris dela, eu vejo sinais claros de sobrecarga. Sobrecarga no fígado, o intestino comprometido. Jovens de 28 anos, 30 anos, já com uma gastrite severa. Pessoas que chegam aqui com o sistema nervoso a 1000. E aí você entende por que aquela pessoa vive cansada, ansiosa e irritada, mesmo sem doença. Porque o corpo já está dando sinais. E a maioria das pessoas ignoram esses sinais. Não ignore os sinais do seu corpo. Eu falo isso para todos os atendimentos que vêm aqui. Não ignore. Porque futuramente pode virar algo maior. E é exatamente isso que eu quero evitar com você. Eu quero que você pare de esperar o pior. Que é isso que acontece aqui. Jovens de 28 anos já com começo de câncer. E lembre-se que a prevenção começa muito antes, porque a saúde de verdade não é tratar a doença. Saúde de verdade é evitar que a doença aconteça. E a iridologia, ela dá essa visão. Ela te mostra o que ninguém vê. Ela conecta pontos. Ela revela padrões. Ela revela tendências, como eu já lhe falei. Ela te dá clareza. E lembre-se, quando você tem clareza, você toma decisões melhores. Você cuida melhor do seu corpo. Você entende melhor suas ações. Você para de tratar só o sintoma, que é isso que eu vejo aqui nos meus atendimentos. E começa a tratar a causa. Agora me responde uma coisa, eu quero que você me responda isso com sinceridade. Se você pudesse olhar para dentro do seu corpo hoje e entender exatamente onde precisa melhorar, você faria isso. Porque essa é a proposta. Não é sobre medo. Eu não estou colocando medo aqui em você. Eu estou colocando uma consciência. Eu estou aumentando o seu nível de consciência. Não é sobre doença, é sobre prevenção. É isso que é a iridologia. A iridologia é a prevenção. Não é diagnóstico, porque nós iridólogos não damos diagnóstico, como eu já lhe falei. É sobre lhe dar a direção. E isso muda todo o jogo. Porque a maioria das pessoas vivem no automático. Comem qualquer coisa, dormem mal, se estressam e depois tenta consertar. Mas o corpo, ele cobra, ele sempre vai cobrar. Ele sempre vai cobrar. Sempre. E a íris mostra essa cobrança antes dela chegar. Agora eu quero te fazer um convite. Comece a prestar mais atenção em você. Tá? Esqueça um pouco ali das pessoas. Comece a observar o seu corpo. Comece a observar a sua energia. Comece a observar os sinais que o seu corpo lhe dá.
Porque os sinais estão aí, todos os dias, falando com você, e você ouve e finge que ouve. E você só precisa aprender a ouvir o seu corpo. E se você quiser ir mais fundo, se você quiser entender o seu corpo de verdade, se você quiser descobrir o que a sua íris revela, existe um caminho. E esse caminho começa com consciência. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para aumentar o seu nível de consciência. Porque depois que você vê, você não consegue mais ignorar. Você já enxerga com outros olhares. E talvez esse seja o ponto mais importante desse vídeo. Você não precisa esperar a doença aparecer para você cuidar da sua saúde. Você não precisa cuidar da doença aparecer para você cuidar da saúde. Você só pode começar agora. E o seu corpo ele vai te agradecer por isso. Tá? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Tá? Você não precisa esperar a doença aparecer para você cuidar da sua saúde. Eu vou repetir de novo essa frase. Você não precisa esperar a doença aparecer para você cuidar da sua saúde. Você tem que começar agora, hoje. E o seu corpo ele vai te agradecer por isso. Tá bom? Meu nome é João Wesley, muito obrigado. E vamos para o próximo vídeo.